noite, colegas jornalistas! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, uma aula imperdível para quem quer viver do jornalismo sem precisar sair de casa. Olha que beleza! E quem acompanhou a gente já sabe o tema da aula, mas quem não acompanhou não fica desesperado porque eu vou repetir, tá bom? E o tema da aula de hoje é 5 dicas para se tornar um jornalista que fatura acima da média nacional. Galera do Instagram, vai nos stories, link dessa aula nos stories. Eu vou continuar falando aqui por mais um tempinho no Instagram, mas vocês não vão visualizar os slides. Galera do YouTube, aula completíssima para vocês. Por que eu resolvi falar sobre as 5 dicas, assim, 5 pontos que tornam o jornalista diferenciado na questão da média de faturamento? Porque eu sinto que nós jornalistas não sabemos muito bem o que esperar na prática quando a gente sai da faculdade e vai procurar trabalho, vai empreender, enfim. A gente não sabe muito bem e a gente acaba aceitando remunerações aquém do que de fato nos cabe, nos vale, né? Então, acredito que essa aula será muito útil para todos nós. Antes de começar, eu sei que tem gente caindo de paraquedas aqui, não me conhece, então bora lá me apresentar para que todos me conheçam. E como é que eu passo esse slide? Aquela. Achei. Prazer, gente. Meu nome é Elida, eu sou jornalista. E nesse canal que vocês estão me vendo, eu ensino jornalistas a viverem da profissão sem precisar sair de casa, através do jornalismo empreendedor de nicho. Não sabe? Caiu de paraquedas? Não sabe o que é jornalismo? Então, se você não sabe o que é GEM, que é o jornalismo empreendedor de nicho, fica até o final dessa aula ao vivo, que eu vou te explicar, e eu vou te explicar mesmo, e você vai gostar muito do que é o GEM, se você ainda não souber. Quem já me acompanha já sabe o que é jornalismo empreendedor de nicho, né? Já sabe o quão bom é o jornalismo empreendedor de nicho. Mas enquanto isso, já deixa aqui, ó, o seu like. Galera do Instagram, já aproveita para seguir a gente, recomendar aí o Instagram para mais conteúdos como esse, certo? Galera do YouTube, já deixou aí seu like na nossa live? Eu vou conferir, que eu tô olhando aqui, hein? Tô olhando aqui. Obrigada, gente, aí. Bom, próximo vamos começar a falar um pouco do motivo dessa aula, né? Que são as 5 dicas para se tornar um jornalista que ganha acima da média nacional. Se você quiser acompanhar a gente, você que está aí no Instagram, com todo o material, os slides, tudo certinho que eu estou passando, porque vai ter um exemplo muito legal que é bom você ler no meio dessa aula. Então, vai para o YouTube, eu deixei o link nos stories para você que está no Instagram acompanhar. Então, vai aí nos stories, clica no link e você vai para o YouTube. Na bio também tá o link no YouTube hoje, tá? Então, vamos lá. 5 dicas para se tornar um jornalista que ganha acima da média nacional. E a primeira coisa que eu tenho que falar antes é qual é a média nacional? Quanto que ganha um jornalista na média nacional? Você sabe? Deixa o seu comentário aí no vídeo, se você sabe, se você tem aí algum parâmetro para identificar o que é a média nacional. Aqui eu coloquei 4 valores aqui nesse slide, por quê? Eu vou explicar. Nós jornalistas, nós temos aí os nossos sindicatos todos e o piso salarial, que é diferente de média salarial, há uma diferença entre piso salarial e média salarial, para começo de conversa. Mais um parâmetro seria o piso salarial. Ele é diferente de acordo com o estado. A gente não tem um piso salarial base nacional. Tem recomendações salariais de acordo com o seu estado. E por que eu separei esses 4 sites que fazem essa análise salarial do jornalista hoje no Brasil? Porque nesses sites, as pessoas
colocam ali as vagas, ou as empresas que estão contratando, colocam as vagas e a remuneração para aquela vaga, para aquela oportunidade de trabalho. Ou quando ela está empregada, no caso do Glassdoor, ela coloca lá qual é o cargo dela, quanto que ela ganha, enfim. E ali eles conseguem fazer uma média salarial. Tem diferença nessas médias justamente por conta dessa quantidade de amostragem classificada dentro dos sites. Então, por exemplo, no Glassdoor, é a pessoa que vai lá e se cadastra, se não me engano. E aí é um número menor do que a quantidade de vagas, sei lá, no vagas.com.br. E aí a média acaba ficando diferente. Mas a gente vai comentar essas médias salariais do jornalista no Brasil segundo esses sites, tá bom? No Cato, a média salarial do jornalista no Brasil é de R$ 2.100. Ou seja, segundo o site da Cato, um jornalista brasileiro recebe em média R$ 2.100 de remuneração salarial mensal. Segundo o site vagas.com.br, essa média salarial do jornalista no Brasil é de R$ 2.568. Já melhorou um pouquinho. No Glassdoor, a média salarial é de R$ 3.048. E no site da Educa Mais Brasil, a média salarial é de R$ 4.338,93. Já melhorou bastante, né? Do Cato, que é 2.100, por Educa Mais, que é 4.338,93, já melhorou muito. Por que essa diferença salarial no Educa Mais para Cato? No Educa Mais Brasil, eu fiz uma média por cargos, porque lá eles colocam assim: jornalista sênior, jornalista júnior. E aí tem a média salarial de cada categoria nesse sentido. Óbvio que ali, quem é sênior ganha mais do que quem é júnior. Mas eu fiz uma média desses salários de acordo com essa classificação que o jornalista tem, né, quanto funcionário ali de uma empresa. Todos esses sites, eles levam em consideração vagas de trabalho na indústria formal, né? No trabalho formal. Então, ele leva em consideração isso. Então, a gente tem como base o que o mercado nos oferece. Agora, você, jornalista, me diga, qual foi o maior salário que você recebeu, a maior remuneração que você teve quanto jornalista? Estava mais perto do Cato, da média do Cato de 2.100? Ou do vagas.com.br de 2.568? Ou do Glassdoor de 3.048, ou do Educa Mais de 4.338,93. Então, deixa seu comentário aí falando qual é a média salarial do maior salário que você já teve como jornalista, tá? E aí, galera que tá no Instagram, agora eu vou passar o exemplo aqui pra galera que tá no YouTube. Então, se você quiser ver a aula na íntegra e completinha, não só comigo falando, você pode ir nos stories e acessar o link do YouTube dessa aula, que está disponível nos stories, e também o link no nosso canal no YouTube, que está disponível na bio. E, por favor, já se inscreva no nosso canal. Aqui, eu deixei um slide que mostra um print de um colega jornalista que fez ali um pequeno desabafo. Eu vou precisar abrir esse print aqui em outra aba para eu conseguir ler ele para vocês. E aí vocês vão acompanhando. Por que que eu tirei o rostinho ali do jornalista? Porque eu não quero expor a pessoa. Ela escreveu isso na rede social LinkedIn. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar lá, usando as técnicas que a gente já sabe de pesquisa. No Google também vai aparecer. Mas eu aqui quis privar esse jornalista, que eu tô expondo essa opinião dele para ilustrar essa questão salarial do jornalista no nosso mercado brasileiro. Então, eu tirei o nome e tirei o rosto, mas o depoimento é real. Se você quiser pesquisar e checar como um bom jornalista, fique à vontade, você já sabe como fazer para encontrar esse texto aí na internet. Espero que saiba. Eu vou ler aqui o texto dele na rede social LinkedIn. Não é um desabafo, mas uma observação. Algumas vagas de emprego aparecem diariamente na minha timeline
E aqui ele não fala só do LinkedIn, ele fala Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. E eu fico abismado com a quantidade de organizações que almejam pagar apenas R$ 1.200 a um profissional de comunicação em contratação PJ. Quando ele fala pelo PJ, é regime de contratação MEI, né, para nós jornalistas, sem nenhum benefício. Então aqui ele já fala: galera quer pagar R$ 1.200, não vai pagar nenhum benefício. Esquece férias, 13º e afins. É isso mesmo. R$ 1.200. O salário mínimo hoje é de 1.212. Portanto, são contratações que pagam menos que um salário mínimo para profissionais tão qualificados. Ao mesmo tempo que exigem jornada de trabalho integral. É triste. E não apenas isso, confundem diversas áreas da comunicação, que comumente são comprimidas em apenas uma função na descrição da vaga, gerando acúmulo de funções ao funcionário. Quero acordar um dia no mundo em que a comunicação e seus profissionais serão valorizados. O tempo dirá. Ele finaliza aqui no desabafo dele. Eu só vou ler aqui a qualificação que tem desse profissional, desse jornalista, só para vocês sentirem. Ele está recebendo vagas, propostas de trabalho de R$ 1.200, tá? E esse jornalista, vou falar de onde é, mas ele é graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ou do Rio Grande do Norte, aquela que já tá confundindo todos os estados. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também eu quero ler sem óculos, né? Especializado em comunicação nas organizações da Universidade Potiguar. E aqui ele coloca algumas qualificações profissionais dele, né? Onde ele já trabalhou, o que ele trabalhou. Esse é o resumo aqui no LinkedIn das funções dele e das qualificações dele. Gente, por que eu trouxe esse desabafo, que ele fala que não é desabafo, mas eu acho que soou para mim, pelo menos, na minha opinião, com um tomzinho de desabafo. Por que eu trouxe isso? Porque eu queria mostrar para vocês, vou até voltar no slide anterior, onde tem a média salarial do jornalista, que se você ficou animado com essa média salarial do jornalista, você que ainda não se formou, é recém-formado, jovenzinho aí na profissão, não vou falar jovenzinho que entrega a minha idade, né? Jovenzinho na profissão, você presta atenção na realidade do mercado. Porque essa média salarial aqui, não dá para ser uma média salarial cravada, porque a gente não sabe, por questão de amostragem, quantas vagas, quantos profissionais essa galera que, nesses sites, usaram para traçar essas médias salariais. Então, Cato, vagas.com.br, Glassdoor, Educa Mais Brasil. Pela minha experiência aqui no Jornalink, as pessoas que comentam, que me mandam mensagens, a maioria não chega a ganhar R$ 3.048, que é o que o Glassdoor fala, que é a média salarial do jornalista hoje no Brasil. Não chegam. Ao contrário, na verdade, alguns ganham até menos do que a menor média salarial que foi apontada nesses sites, que é a da Cato, de R$ 2.100. Tem gente ganhando próximo de um salário mínimo das pessoas que me procuraram aqui no Jornalink. E aí eu trouxe esse desabafo dessa pessoa, desse jornalista formado em uma universidade conceituada de jornalismo, para falar para vocês que a realidade do mercado é essa, que colocam todo mundo no mesmo balaio, né, nós profissionais da comunicação, e ainda oferecem para gente salários baixos. Então, por isso, nessa aula, eu quero falar sobre as 5 dicas para se tornar um jornalista que ganha acima da média salarial. Porque a média salarial é muito baixa. E com essa média salarial, se você conseguir trabalhar como jornalista, que não é a realidade da maioria dos jornalistas hoje no Brasil, né? As pessoas se formam em jornalismo e não exercem a função. Se você conseguir,
o que te espera é uma média salarial muito baixa e você precisa arrumar meios de ganhar mais, senão você não sobrevive como um profissional na área da comunicação. Passando aqui para o próximo slide, estou falando do próximo slide porque você que está no Instagram deveria estar no YouTube, assistindo essa aula completa com os slides, tá? Link nos stories ou na bio. Aqui eu vou dar a primeira dica para quem quer ser um jornalista que ganha acima da média nacional. Parece, né, a média nacional é baixa e tal, mas pergunta aí para os jornalistas à sua volta como é que tá a situação para ganhar acima disso daí. Então, na dica número 1, eu começo falando sobre quebra de crenças. A faculdade nos qualificou como jornalistas, mas também reforçou, de modo subjetivo, algumas crenças que nos limitam quanto profissional. O que que eu quero dizer com isso? Que a faculdade, ela cumpriu o seu papel, né? Pelo menos a minha, PUC Campinas, cumpriu muito bem o seu papel e acredito que a maioria das faculdades, universidades, no meu caso, universidade, na maioria ali, universidade também. No caso do exemplo que eu dei da pessoa ali, do desabafo, que não é desabafo, ele também fez universidade. Cumpriu o seu papel, me formou como jornalista, me deu a técnica, me deu ferramentas para exercer a função bem como jornalista. Mas, ao mesmo tempo, ela criou sim, ou reforçou, crenças limitantes dentro de mim, dentro de você, dentro do seu amigo, da sua amiga jornalista. E eu vou provar para você agora. Só que isso não foi feito de modo objetivo, ou seja, nenhum professor chegou para você e falou, por exemplo, que jornalista bom é jornalista que trabalha com produção de notícia diária. Pode ser que você tenha tido o azar de cair com algum professor que tenha falado isso para você, né? Mas aí vamos entrar em outros méritos. Mas quero acreditar que você teve professores ali que queriam extrair o seu melhor e que jamais falariam isso para você, para não te desmotivar. Mas fica subentendido sim que jornalista bom trabalha com produção de notícia diária. A gente é formado o tempo todo, a gente tem exercícios o tempo todo para fazer notícia diária, para produzir informação e conteúdo, mas com base mais no factual. A gente aprende o que é uma pauta de gaveta, aprende, claro, porque todo jornal factual tem que ter suas pautas de gaveta, porque vai que dá um BO e não acontece nada, e aí tem que fechar o jornal semanal lá e não aconteceu nada, você precisa ter pauta de gaveta, as pautas frias. Mas a gente é treinado para construir informação recorrente e publicar essa informação recorrente. E aí, isso remete o quê? Que a gente tem que trabalhar no jornal diário. Isso que remete pra gente. Mas a realidade do mercado não é essa. O jornal diário, os jornais diários, as redações, sejam de blogs, de sites, sejam de qualquer veículo informativo que trabalha com essa produção diária de informação, ela não vai absorver o jornalista. Ela não vai absorver você, colega jornalista, eu. Não vai absorver. Não vai absorver nenhum por cento da quantidade de mão de obra qualificada que tem hoje no mercado. Quem dirá da quantidade de mão de obra que vai entrar logo mais ali em dezembro desse ano, já tem mais gente se formando. No meio do ano desse ano, já tem mais gente se formando. E assim vai. E o mercado não absorve. Mas pra gente vai ficar sempre subentendido dentro da faculdade que a gente que é incompetente de não conseguir, né? Uma vaga ali no jornalismo diário, na produção de notícias e, enfim, fica subentendido. Então, sua primeira missão como jornalista que quer faturar acima da média salarial do jornalismo hoje no Brasil é quebrar essa crença de que se você não estiver no jornalismo diário, você não é bom. Já começa quebrando essa crença aí. Segundo ponto que eu quero falar dessa quebra de crença: equipamento, produção impecável, texto e etc. A faculdade, ela ensina a gente a fazer o quê? O melhor. Pelo menos é para ser assim. Então, ela ensina que a gente tem que fazer a matéria com o melhor português, que a gente tem que fazer ali a melhor estética do vídeo, melhor iluminação, até porque quem frequenta a faculdade de ensino presencial vai disponibilizar dessa estrutura de equipamentos para produzir matérias
Então ali tem a iluminação, tem o estúdio, tem a ilha de edição. Você não vai ter isso na sua casa, se você quiser fazer conteúdo. Eu não tenho uma ilha de edição aqui no escritório da minha casa. Eu não tenho isso, eu não tenho essa estrutura. E tô aqui fazendo um vídeo, uma live para vocês, estou gerando esse conteúdo para vocês. Mas na faculdade a gente sai com isso subentendido também, fica ali, sabe, um negocinho ali falando, você vai produzir mesmo esse vídeo com essa qualidade, com esse equipamento? E seu texto, hein? Será que tá faltando vírgula? Será que você não errou aí um acento? E aí, o que a gente faz? Bloqueia. Então, a gente tem que quebrar essa crença para a gente ganhar, faturar acima da média salarial do jornalista no Brasil hoje. A gente tem que quebrar essa crença. São crenças que nos limitam de evoluir dentro do que é hoje o mercado para o jornalista, se ele quiser faturar acima da média salarial nacional que um jornalista hoje fatura. Outro ponto para você pensar, jornalista, para quebrar de crença, é esse complexo de fonte ruim. Complexo de fonte ruim é o jeito que eu arrumei, é o nome que eu dei para esse complexo que nós jornalistas temos de que a gente nunca é bom o suficiente. Por que o complexo de fonte ruim? O que você aprende na faculdade? Vai fazer uma matéria, procura a melhor fonte, a fonte que, sim, é a referência no assunto. Se não der para falar com essa referência no assunto, procura a segunda referência. Se não der, procura a terceira. Se não der, procura a quarta. Se não der, até você achar ali entre as referências no assunto a melhor referência possível para que você tenha como fonte de informação para sua matéria. O que que isso cria subentendido? Porque, repito, acredito que nenhum professor, na minha faculdade, nenhum professor chegou para mim e falou assim, ou nenhuma professora, e falou assim: Élida, você tem que ser muito foda, você tem que ser jornalista foda. Se não for assim, não presta. Ninguém falou isso pra mim. Mas de tanto a gente escutar de que a gente tem que procurar a melhor fonte, tem que procurar referência, tem que. Na hora que a gente entende que a gente tem que empreender se a gente quiser ganhar acima da média salarial como jornalista, pelo menos é uma forma, né? Uma das melhores formas para você ganhar acima da média salarial do jornalista. Aí você pensa, cara, mas eu não posso ser jornalista independente, não posso trabalhar, empreender, porque eu não sou tão foda assim. Eu tenho que estudar mais. Se eu quiser falar sobre isso, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais sobre, eu tenho que. E sempre mais. E a gente fica preso à teoria, almejando um perfeccionismo intelectual que a gente nunca vai ter, e a gente acaba, enquanto isso, tendo que fazer outras coisas para sobreviver, ou até aceitando trabalhos como jornalista com péssimas remunerações, só porque a gente não se achou bom o suficiente para fazer algo que a gente julgou grandioso, porque ficou essa crença limitante dentro da gente de que a gente a gente tinha que ser perfeito, não menos do que perfeito, não dá para ser menos que perfeito para ser, né, alguém dentro do jornalismo. Então é o complexo da fonte ruim. Ah, eu sou tão ruim quanto fonte que eu não vou nem dar entrevista. Eu sou tão ruim quanto jornalista que eu não vou nem tentar trabalhar e exigir os meus direitos, exigir uma boa remuneração, exigir um piso salarial decente. Não vou nem tentar. E a gente precisa quebrar essa crença limitante que a faculdade acabou colocando na gente, né? Porque a gente acabou aprendendo do bom e do melhor de como fazer informação dentro da faculdade, e aí a gente quer sair, quer fazer a melhor informação possível, e a gente acaba não fazendo nada e acaba ficando sem trabalhar como jornalista muitas vezes por conta disso. Deixa eu voltar. Tá fora de ordem minhas dicas aqui. Dica número 2. Se abrir para o novo jornalismo. Se você quer ser um jornalista que ganha acima da média, você precisa se abrir para o novo jornalismo. Você precisa experimentar novas formas de construir informação e monetizar a profissão. Isso é essencial. Focar apenas em entregar currículo ou abrir um cadastro como MEI não basta. Viva o jornalismo no seu dia a dia. Uma coisa que eu percebi que me fez ganhar acima da média salarial do jornalista no Brasil
mais do que os meus colegas jornalistas, me fez faturar bem mais do que os meus colegas jornalistas, foi de que eu nunca deixei de viver o jornalismo. Então, eu podia ter outras, né, tá empreendendo, tá fazendo outras coisas, né, que nem eu já contei uma história para quem me acompanha nas redes sociais. Eu sempre, né, eu sempre fui jornalista empreendedora, então eu era do nicho de casamentos, gerava conteúdo do nicho de casamentos, faturava com o nicho de casamentos, com o jornalismo empreendedor de nicho, o nicho de casamentos, mas também sentia a demanda de que eu tinha que abrir uma loja de produtos físicos. Em algum momento surgiu essa oportunidade e eu resolvi abrir. E eu não deixei de ser jornalista porque eu também fazia a parte comercial, o marketing da loja. Porque eu era ali uma empreendedora de um produto físico, eu continuei sendo jornalista. E toda vez que alguém me perguntava, desde que eu me formei, qual era a minha profissão, eu falava, sou jornalista. Mas o que você é? Vou lá preencher uma ficha, sei lá, que seja para dar entrada na UPA. Eu colocava lá, sou jornalista. Ah, mas você não tá trabalhando com jornalismo? Não, mas eu sou jornalista, nesse momento eu sou jornalista, mas eu estou outra profissão, estou outra coisa. Você, então, jornalista, que não está trabalhando como jornalista, usa suas redes sociais. Se você ainda não entendeu o seu caminho, né, dentro do jornalismo, usa suas redes sociais, sabe? Gera conteúdo lá, gera informação, se posiciona como jornalista, faz o seu papel. Recebeu uma fake news no WhatsApp? Pesquisa, devolve para essa pessoa. Ó, é fake, hein? Toma cuidado. Posta na sua rede social, gente, recebi umas fake news aí. Cuidado. Quando você faz isso, você está demonstrando que você tem habilidades que as outras pessoas não têm. Porque você é jornalista, você tem isso na sua formação. E aí você passa a viver no seu dia a dia o jornalismo. E você não se desprende do jornalismo. Porque é muito fácil, diante das dificuldades da nossa área, a gente soltar a mão do jornalismo e fazer outra coisa. Porque a gente tem que viver, comer, pagar boleto. E é muito fácil a gente, né, perder esse rumo. Mas você fazendo isso, você nunca se desprende das suas técnicas, da vontade de estudar a área, enfim. Outro ponto que eu falei aqui, jornalista que quer faturar acima da média nacional não vai lá e abre um MEI e fala que é empreendedor. Eu sei, a gente não tem essa educação dentro da faculdade, a gente não tem essa educação fora da faculdade se a gente não procurar canais como esse, como o Jornalink. A gente é difícil sozinho. Eu sei porque eu bati a cabeça sozinha para entender o que que era ser freelance, o que era fazer job, o que era ser MEI, o que era empreender. E fez diferença para mim. Foi assim que eu criei o jornalismo empreendedor de nicho. Depois que eu juntei todas as peças desse quebra-cabeça. E aí resolvi passar esse conhecimento para frente. Mas, quando você cria um MEI e presta serviço em regime CLT e aceita receber um salário, trabalhar uma carga horária, como se fosse CLT, mas sem ganhar os benefícios de um CLT, você também está fazendo com que a nossa área continue sendo do jeito que é, precarizada. Então, eu sei, Elida, mas é melhor eu fazer isso porque eu escutei várias vezes isso. Se eu não aceitar esse trabalho, vai vir um e vai aceitar, e eu vou ter que trabalhar fora da área. Então é melhor eu ganhar pouco dentro da área, pouco, bem, né? Como o nosso colega disse no slide que eu passei aqui no seu depoimento, ele recebe propostas de vagas de R$ 1.200, que é menos que o salário mínimo para jornalista formado. Estudou lá 4 anos, 5 anos, dependendo da faculdade. E aí? Aí eu não vou aceitar, porque, né, eu preciso trabalhar. E o que que ele faz? Pega 2, 3 trabalhos desses de R$ 1.200 para tentar ter um salário para conseguir viver da profissão. Longe de mim querer julgar, porque eu também já fiz isso e o preço foi alto, né? A minha saúde foi pro pau, assim. É, eu tenho um cisto nesse pulso aqui, que a médica falou, melhor não opera, deixa ele aí, ele vai aparecer, porque você tem movimento repetitivo. E aí que eu comecei, de fato, a pensar, eu preciso trabalhar em escala, ganhar em escala. Do jeito que eu tô trabalhando aqui, quanto mais trabalho eu pego, mais horas eu tenho que trabalhar, mais esforço eu faço. Repetitivo na mão e isso tá custando minha saúde.
Então, a gente precisa pensar. Vou lá, faço um MEI e começo a monetizar a profissão como jornalista. Tá, isso basta para você ganhar acima da média salariais? Aliás, isso basta para você trabalhar como jornalista? Conseguir viver da profissão, viver de jornalismo profissionalmente? Isso vai bastar? Eu já vou te responder, isso não vai bastar. Você ir lá e fazer um MEI não vai bastar. Você ficar insistindo em panfletar o seu currículo. Por quê? Na faculdade a gente aprendeu que basicamente existe uma forma de a gente trabalhar como jornalista no mercado, que é conseguindo um trabalho, batendo cartão e é isso. Agora, né, depois da pandemia, internet e tal, a gente começou a ter outros viés, que eu vou falar mais pra frente. Mas ainda assim, é muito uma crença muito enraizada que a gente tem que entregar currículo e conseguir um trabalho como jornalista. E aí a gente fica nesse looping. Eu entrego o currículo. Hoje eu li um depoimento em um dos grupos que eu faço parte no Facebook, que o rapaz estava reclamando da falta de retorno de vagas e falando, olha, só quem tá desempregado sabe o desespero que é estar desempregado. E ele é jornalista. E aí a gente vai, participa do processo seletivo super longo e ninguém dá retorno pra gente, dá resposta pra gente, dá devolutiva da vaga. E aí você fica na mão. Você fica na mão do mercado quando isso acontece. Então, se você quer ser jornalista que fatura acima da média nacional, você tem que parar de ficar nesse padrão e se abrir para o novo jornalismo. E o que é o novo jornalismo? O novo jornalismo é justamente você explorar oportunidades como o GEM, como jornalismo empreendedor de nicho, que você vai ficar sabendo o que é, se você não sabe, até o final dessa aula. E você tem que explorar isso de uma maneira positiva e pensando em construir sua carreira, em faturar, em monetizar, pensando e valorizando tudo isso. E é possível. Se eu conseguir, não sou nenhum alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Se vocês procurarem, tanto no meu Instagram pessoal quanto no Jornalink, ainda que eu tenho aí uma galerinha trabalhando comigo, você vai ver que você vai achar erro. Você vai achar erro. Você vai achar erro, seja numa vírgula colocada no lugar errado, uma acentuação, um plural que eu esqueci de falar na hora que eu tava fazendo uma live. Alguma coisa você vai achar de errado ali, porque eu não sou a jornalista perfeita, né? Enfim, a gente tem nossos vícios de linguagem, a gente tenta dar o nosso melhor, mas erros acontecem, somos todos humanos. E conseguir viver de jornalismo profissionalmente e faturar acima da média salarial do jornalista, assim, com o pé nas costas, de verdade, assim. Várias fases da minha carreira, sem dificuldade, eu conseguia faturar ao ponto de falar, calma, eu não tô dando conta aqui, de certas demandas. Então, você também consegue. Só para de ficar panfletando currículo e para de ficar aceitando qualquer colocação como MEI, sabe? Porque tem o mercado, às vezes, acho que a gente tem que ser grato por isso, tá? Bom, aqui, eu acho que eu coloquei, tá certo. Dica número 3 para você ser um jornalista que ganha acima da média nacional, né? Você vai se abrir para o novo jornalismo. Eu coloquei os dois títulos iguais. Jornalistas que atuam aqui, dica número 3, o slide está errado, mas o conteúdo está certo, o título que está errado. Na dica número 3, você precisa atuar como um jornalista de nicho, para você ganhar acima da média do jornalista nacionalmente aqui. Por que eu tô falando isso? Ah, Helena, mas tem gente que não trabalha com jornalismo de nicho e ganha. Mas essas pessoas pode procurar, são exceções à regra. No jornalismo de nicho, você consegue viabilizar isso melhor. Porque os jornalistas que atuam em um nicho de mercado, eles têm mais possibilidade de faturamento. E eu vou explicar para você passo a passo. A galera que tá aí no Instagram, eu tenho um slide montadinho lá no YouTube. E o link, se você quiser acompanhar a aula vendo os slides para onde eu tô olhando aqui, os tópicos que eu tô falando, vocês cliquem ou na bio ou vocês vão nos stories que lá vai estar o link no último story que eu postei, tá o link aí da aula, tá?
você tendo um nicho de mercado para você faturar acima da média como jornalista, isso vai facilitar muito. Por quê? Porque quem tem nicho de mercado vai enxergar formas de faturamento dentro desse nicho. Então, quando você escolhe uma fatia do mercado para você atuar, você fica imerso naquilo. E você começa a enxergar oportunidades de negócio. Lembra que eu falei que quando eu atuava com nicho de casamento, surgiu até uma oportunidade de eu abrir uma loja física? Ah, Elida, mas isso não é jornalismo, mas isso é empreendedorismo. Você tá ali como empreendedor, se você não aproveita a oportunidade, você tá rasgando dinheiro. Eu não rasgo dinheiro. Se aparecer a oportunidade, foi viável, a gente assume a demanda, né? Qualifica a equipe para ajudar a gente se for preciso e vamos embora. Produção de conteúdo. Quando a gente fala de jornalismo empreendedor de nicho, que é o que eu falo aqui nesse canal, a gente tendo esse nicho, a gente consegue fazer vários conteúdos informativos e, inclusive, para a gente vender esse conteúdo. Então, você consegue identificar a demanda do mercado. Ah, o meu mercado precisa de conteúdo informativo assim é um assado e eu vou monetizar esse conteúdo assim um assado. Você vai entender, você vai conseguir identificar isso dentro do nicho de mercado. O que faz com que você ganhe acima da média de faturamento que um jornalista ganha hoje no Brasil. Só de você ter essa visão que parece limitada, porque a gente sai da faculdade com um tapinha nas costas falando, vai para o mercado, você é jornalista, atue em qualquer coisa aí que tem para atuar, siga sua vida. E a gente acha que quando a gente nicha e até subnicha, porque se der para subnichar, melhor ainda, a gente está perdendo, a gente está deixando de atender, porque ainda a gente está pensando com o pensamento de prestador de serviço. Quando eu falo de jornalismo empreendedor de nicho, eu não falo em prestação de serviço. Eu falo em monetização através de mídias sociais e falo sobre anunciantes. Então, fica até o final aqui da aula que você vai entender que eu vou falar mais sobre isso. Mas só para exemplificar, a gente olha para o nicho de mercado e a gente identifica muito rápido como monetizar esse nicho de mercado. Então, ter um nicho é benéfico, sim. A gente se comunica, inclusive, a gente conhece o público-alvo bem. A gente olha para o público-alvo e a gente sabe o que esse público consumidor de informação quer da gente. Então, a gente vai produzir conteúdo que vai prender a atenção desse público consumidor. Se a gente prende a atenção desse público consumidor, isso vira monetização, isso vira dinheiro. Se você tiver as técnicas corretas ali para monetizar anúncios, Google AdSense, todas essas técnicas você consegue produzindo conteúdo só. Se você não tiver conteúdo, não existe. O seu produto é o conteúdo. O seu serviço, sua força de trabalho é para produzir o conteúdo. O que as pessoas consomem é o conteúdo. Então, quando você tem um nicho, fica mais fácil de identificar que tipo de conteúdo, formato de conteúdo que você tem que produzir para esse público-alvo, como que ele consome melhor. Ah, é vídeo curto, é vídeo longo, é texto, é gráfico, o que que ele consome? Você vai saber. E outro ponto bom de você ter um nicho, você acaba construindo uma autoridade tão grande dentro do seu nicho com o tempo, você vira referência dentro do seu nicho se você fizer bons conteúdos. E aí o mercado vai querer você como profissional. E aí lembra lá no começo dessa aula que eu falei que nós jornalistas temos, às vezes, a síndrome da fonte ruim? A gente vai passar a ser a fonte boa, né? E a gente vai deixar de ser só o jornalista e a gente vai passar a ser fonte de informação daquele nicho, podendo ali contribuir com matérias, reportagens de outros colegas jornalistas como fonte. E isso traz autoridade para a gente. Então a gente consegue ir para outra ramificação do nosso empreendedorismo, né? Outra exploração positiva dentro do nosso empreendedorismo, que é a gente ali como fonte de informação, como autoridade que fala sobre um determinado assunto, a gente consegue, dessa forma, a gente consegue ser assim, expert em algo. Isso é muito bom pra gente, porque a gente se torna referência e o mercado em si vai procurar a gente. As pessoas vão querer anunciar nas nossas mídias sociais, as pessoas, as empresas vão querer aparecer nas nossas mídias sociais. Vai ser algo positivo, as pessoas vão querer participar daquela construção, daquele projeto como um todo. E isso até o público consumidor de informação vai ter uma troca maior com esse público. Então você tem esse efeito colateral positivo de ser jornalista, empreendedor de nicho e de você ter um nicho, né? Propriamente, trabalhar com um nicho.
Agora eu vou voltar, porque os meus slides estão fora de ordem. Para quem está assistindo no YouTube, está vendo os meus slides. Estou voltando, cheguei. Vamos lá, 5 dicas para se tornar um jornalista que ganha acima da média nacional, fatura acima da média nacional, tem um salário maior do que os outros colegas jornalistas. A dica número 4, não deixar o mercado decidir por você. O que eu quero dizer com não deixe o mercado decidir por você, colega jornalista? O mercado, ele quer que jornalistas migrem para a área de marketing. E o mercado ele não poupa artimanhas para isso. Mas você, colega jornalista, tem a opção de continuar sendo jornalista, atuando no nosso mercado ou não. Se você decidir, eu não quero mais ser profissional do jornalismo, eu quero ser um profissional do marketing, tá tudo bem. Vai lá, se qualifica ou migra só, enfim, mete a cara lá. Esquece que você é jornalista e se intitula expert em marketing e é isso, beijo, tchau, boa sorte. Agora, se você está fazendo isso porque você jura que tem mais oportunidade, tem mais cargos, tem mais vagas, tem mais tudo, chegou a hora da verdade. Está muito enganado, muito enganada. O mercado, ele usa dessa artimanha de fazer com que você acredite nisso, de que de fato tem essa complicação para ser jornalista e é muito mais fácil você ser da área de marketing. Ou simplesmente, como o nosso coleguinha lá falou, vou até achar o slide aqui dele, vou voltar tudo. Como o nosso colega falou aqui nesse depoimento, que eu vou ler até um trechinho dele de novo, ó. Confundem diversas áreas da comunicação. Então, ele fala lá da oferta de trabalho de R$ 1.200. Tô recapitulando para quem chegou agora aqui na aula. Que tem esse depoimento de uma pessoa, de um jornalista, no LinkedIn, falando que a oferta que ele vem recebendo de trabalho em todas as redes sociais de vagas é de R$ 1.200. E ele reclama aqui que o salário que é abaixo do salário mínimo. E ainda ele faz uma ressalva. E não apenas isso, confundem diversas áreas da comunicação que comumente são comprimidas em apenas uma função de descrição da vaga, gerando acúmulo de funções ao funcionário. Quero acordar um dia no mundo em que a comunicação e seus profissionais serão valorizados. Por que eu voltei aqui nesse depoimento desse profissional para falar para vocês desse ponto importante para quem quer ser jornalista e ganhar acima da média nacional, faturar acima da média nacional? Porque o mercado ele quer que a gente se encolha para caber na caixinha dele. Porque pro mercado, é maravilhoso ter um profissional de marketing absorvendo certas demandas. Mas é mais maravilhoso ainda ter um jornalista absorvendo o setor de marketing inteiro nas costas. Por quê? Porque jornalistas, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, a gente fica o período todo da faculdade aprendendo a construir conteúdo. Conteúdo, e não é qualquer conteúdo, porque hoje quando a gente fala, eu sou produtor de conteúdo, o conteúdo pode ser a pessoa ligando a câmera para mostrar ela lavando louça enquanto ela faz uma live conversando com a galera que tá online, né? Abram lá o Quai para vocês verem isso acontecer todo dia, toda hora, 24 horas por dia. TikTok também. E eles falam que isso é produção de conteúdo. Eu tô aqui produzindo conteúdo, a pessoa tá me dando dinheiro aqui, pagando presentinhos, enfim. Eu tô produzindo conteúdo. Ok, não vou julgar, né? Tem galera consumindo isso. E tem galera produzindo isso, já que tem galera consumindo. Agora, a gente, quanto jornalista, o conteúdo que a gente vai produzir, espero eu, né? Que todos pensem como eu, vai ter embasamento. Você não ficou lá o tempo todo na faculdade para agora abrir live lavando louça e falar que isso é conteúdo dentro do seu nicho. Entende? Nem se seu nicho for cozinha, panela, né? Limpeza do lar. Nem se seu nicho for esse. Você vai produzir uma coisa mais elaborada. Se for para falar de técnicas de como lavar louça, você vai produzir um negócio muito mais elaborado, né? Com lead, né? Você vai fazer vídeo, você vai fazer live, você vai fazer live com conteúdo, não só mostrando ali você lavando uma louça. Enfim, a gente tem
técnicas, estratégias para fazer conteúdo. E aí o mercado olha para isso e fala: adoro, quero muito. Vou jogar esse jornalista que já sabe construir conteúdo, já sabe escrever, e aí ele estuda um pouco de marketing, né? Ali aprende umas técnicas de marketing e pronto, fechou. Ele já vai se tornar ali um profissional completo. Para quê? Para absorver a demanda do meu setor inteiro de comunicação, marketing, mídia social. E é um só, um profissional só para assumir tudo isso. Aí, na hora que o mercado vai recrutar, o que que o mercado faz? Coloca lá, vaga para jornalista, profissional de marketing, publicidade e propaganda, blá, blá, blá. Todo mundo que fez comunicação, até relações públicas, eu já vi vaga assim, que eram todos mais relações públicas que tem, no meu ponto de vista, uma diferença um pouco maior, né? é, do que, por exemplo, você pegar um relações públicas para executar uma função de uma pessoa de marketing, de publicidade, eu acho mais distante ainda do que você pegar um jornalista para fazer isso, entende? Mas o mercado não tá nem aí. Você fez comunicação social? Se vira, aprende, dá seus pulos e aceita meu salário? Meu salário baixo aí, de R$ 1.200? Tá contratado. Pode vir. Não vai reclamar? Vai assumir o setor inteiro? Tá contratado. Entende que o mercado faz isso e a gente aceita? Porque a partir do momento que a gente começa a participar de processos seletivos para essas vagas, a gente está aceitando por opção ou não, né? Porque às vezes a gente não tem opção, a gente está ali precisando trabalhar, precisando de dinheiro, precisando ajudar a família dentro de casa, colocar comida no prato dos nossos filhos. A gente está ali, precisando. Então aí vem o pensamento de, é melhor eu ir para a área de marketing porque eu vejo que tem mais vagas nessa área do que para jornalista e pelo menos estar dentro do mercado da comunicação. Também já tive esse pensamento. Já tive esse pensamento. Melhor do que trabalhar fora da área de comunicação, né? Só que aí, sabe o que acontece? Quando você aceita isso, você se coloca em um pé de competitividade com outros profissionais da área de comunicação. E é ruim para todo mundo, é ruim para eles, é ruim pra gente, é ruim para todo mundo que isso aconteça. É péssimo. Porque tá todo mundo competindo por uma vaga que todo mundo tem meia qualificação, sabe? Então vai ser sofrido para todo mundo ocupar aquela vaga ali. Enquanto isso, o mercado sai ganhando, porque ele tá pagando um salário baixo para a pessoa ocupar a vaga ali para fazer tudo, para fazer a mídia social, para ser assessor de imprensa, para construir texto, para construir conteúdo impresso, para construir, enfim. Então, o jornalista que quer ganhar acima da média nacional, ele precisa olhar para o mercado e não deixar o mercado decidir sua vida e sua carreira. Você precisa tomar as rédeas da situação. Porque se você ficar aceitando demanda de mercado e não pensar numa solução para você sair fora dessa oferta de emprego que o mercado tem para você, que te coloca no mesmo balaio que vários primos nossos da comunicação, e ainda oferece pra gente um salário baixo e uma carga horária exorbitante, você vai continuar nesse ciclo, porque você não vai ter tempo para pensar em uma forma de ganhar mais como jornalista, de curtir mais sua família, de ter mais autoridade, de ter mais renome profissionalmente, porque você vai estar ali sobrevivendo, muitas vezes num mercado que nem é o nosso, tá? Então prestem atenção nisso. Galera do YouTube, cheguei no próximo slide. Galera do Instagram, a gente tá fazendo essa aula no YouTube, tá? Então, vocês não estão vendo a aula completa com os slides por isso. Dica número 5, para quem quer faturar acima da média salarial como jornalista. Atue como gen. O que é gen? O que é gen? Quem me acompanha no Instagram já tá ligado do que é gen. Quem tá chegando aqui no YouTube vai ficar ligado agora. Gen é jornalismo empreendedor de nicho. GEM, o famoso GEM. GEM, essa sigla, esse nome, eu, Hélida, criei com base na minha experiência profissional na luta da porta para fora da faculdade. Na área mesmo. Aprendendo na área. Não tem, ninguém ensina você a ser jornalista empreendedor de nicho, porque isso é algo que eu criei, desenvolvi
entre tentativas, acertos e erros e muito estudo, muito estudo da porta para fora da faculdade para chegar nessa forma de trabalho, né? Nesse jeito de classificar a nossa profissão e por que eu senti a necessidade de criar um nome, uma sigla para conseguir explicar para vocês o que é isso. Porque quando eu falava, eu vou ensinar você a ser jornalista empreendedor, as pessoas, nossa, eu falei empreendedor, tão caipira do interior de São Paulo, onde eu sou, agora que doeu até meu ouvido, mas eu sou essa pessoa, gente, é caipira do interior de São Paulo mesmo. Quando eu criei, quando eu falava, até me perdi nas ideias, quando eu falava, olha, eu vou ensinar você a ser jornalista empreendedor, jornalista empreendedora. Automaticamente eu sentia do outro lado que a pessoa achava que eu estava falando em prestação de serviço. E ela não está errada em achar isso, porque é um modelo de negócio de empreendedorismo que vagamente a gente teve uma leve lembrança quando a gente estava na faculdade. Mas não era isso. O que eu tinha desenvolvido na prática como jornalista era muito mais do que isso. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou explicar que eu desenvolvi um negócio que é muito mais do que isso? Como que eu vou explicar isso? Eu vou criar um nome para isso e eu vou começar a ensinar as pessoas que existe essa forma que elas não sabiam de atuar como jornalista, que é muito melhor do que qualquer outra coisa que apresentaram para elas até o momento, no sentido de que a gente tem controle sobre a nossa carreira, a gente consegue faturar mais do que a média nacional, né, empreendendo. A gente consegue fazer isso de dentro da nossa casa, usando a internet, né, as ferramentas que a gente tem ali, no mínimo, que eu acredito que se você está acompanhando essa live, seja pelo Instagram ou seja aqui pelo YouTube, você tem aí acesso à internet, uma internet relativamente boa, que consiga aí ver um vídeo ao vivo, né? Que você consiga acompanhar um vídeo ao vivo, que você tenha um computador, um celular, que você tenha essas ferramentas, né? Acredito que tá na mão. E como Gen, você tem tantas liberdades para colocar em prática o que você tem de melhor como jornalista e para se desenvolver. Você não precisa de experiência de mercado. Quando você vai fazer uma entrevista para conseguir uma vaga de trabalho, te oferece um salário baixo, tudo isso que a gente já falou, e ainda te exigem tanta coisa que vai além da faculdade, que às vezes eu pensava, gente, mas eu estava ocupada, no caso, concluindo a faculdade, trabalhando 12 horas no shopping, né? Porque quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava no shopping. E aí, que horas que eu ia fazer curso de inglês? Com que dinheiro que eu ia fazer curso de inglês? Se eu era pró-unista, e ainda me lasquei para pagar o meu primeiro ano de faculdade, porque eu entrei sem ser pró-uni, conquistei o pró-uni no meio do processo como um todo. E eu sei que essa situação é muito parecida com a de vocês, com grande parte aí das pessoas que estão me assistindo. Então eu falei, não, calma, vamos analisar aqui e vamos fazer um projeto chamado Jornalink, onde eu vou me comunicar com esses jornalistas e eu vou explicar para eles o que é o jornalismo empreendedor de nicho e como isso me fez ganhar acima da média salarial de um jornalista. E aí, nasceu o Jornalink, nasceu o jornalismo empreendedor de nicho. E o que é o jornalismo empreendedor de nicho? O jornalismo empreendedor de nicho, ele trabalha, você não tem clientes, sem anunciantes como base de faturamento, e suas mídias sociais. Então, você explora programas como o Google Ads, você explora programas de selos, como tem no Facebook e Instagram, né? Bonificações. Galera que está me assistindo no Instagram, olhem aí na minha live. Você vai ver que está habilitado para receber selos. Então, eu posso explorar isso para ganhar dinheiro. No YouTube tem a comunidade, tem outras coisas que a gente vem aí galgando para que seja nosso faturamento, né, nesse projeto novo Jornalink. Mas quando eu era jornalista empreendedor de nicho, no nicho de casamentos, a gente já explorava tudo isso. Olha, eu batendo no microfone. A gente já explorava tudo isso. E a gente já explorava as mídias sociais, né, para vender anúncio, para fazer uma estratégia onde pouco importava se eu tinha 1.000 seguidores ou 5.000 seguidores, 10.000 seguidores nas minhas redes sociais, porque eu desenvolvi uma técnica de venda que a gente consegue vender anúncio
independente da quantidade de seguidores que a gente tem, porque a base do nosso trabalho é a gente ser jornalista e a gente ter uma boa produção de conteúdo. A base é o jornalismo. E a gente. Aí, você tá falando que não é pra gente se transformar em profissional de marketing e tal, então não usa marketing nada. Não. A gente usa o marketing é maravilhoso, gente. Eu não critico os profissionais de marketing, inclusive eu acho eles bem foda, os bons profissionais. Publicitários, assim, adoro assistir propaganda. Eu adoro assistir propaganda. Eu tenho altas sacadas assistindo propaganda. Por quê? Porque eles têm uma liberdade quase que poética para fazer coisas que a gente dentro do jornalismo não tem. E eu acho que um dos problemas da gente querer empreender é a gente não entender muito bem como se comportar, qual é o nosso limite ali de criação para poder empreender e vender nosso trabalho, né? Que, até que ponto eu posso fazer certas coisas para vender meu trabalho que são eticamente aceitáveis dentro do jornalismo. E aí a gente fica travado e não vende, porque a gente não aprende a vender dentro da faculdade. Se você estudou jornalismo e aprendeu a vender dentro da faculdade, você deixa um comentário aí pra mim, porque eu quero saber que faculdade você fez. Porque a gente não aprende de praxe, assim, grosso modo falando, a gente não aprende a vender dentro da faculdade. E isso barra a gente num nível como empreendedor. A minha sorte, o meu privilégio é que eu sempre trabalhei na área comercial. Eu sempre tive um negocinho pra empreender, né? Então, desde novinha, criança, adolescente e tal, eu tinha um negócio ali com empreendedorismo. Enfim, quando vocês procurem minha história aí, eu tenho uma publicação fixada no Instagram que fala um pouco sobre essa minha história como empreendedora, como jornalista. Acabei de engasgar porque eu lembrei que eu não tomei um gole de água e estou falando há uma hora. Mas não, será agora que beberei água. Fiquem tranquilos, estamos terminando a live já. Mas enfim, jornalismo empreendedor de nicho é o achado que você não sabia. E é o achado que nem eu sabia e fui desenvolvendo ao longo da carreira. Então, eu saí da faculdade, comecei como jornalista home office, fiz tudo isso que eu falei para vocês não fazerem, né? Comecei a emitir um MEI, comecei a aceitar uma desvalorização do meu trabalho absurda. Trabalhava de verdade, eu não estou exagerando. Eu trabalhava uma média de 10 a 12 horas por dia, muitos clientes, escrevia pra caramba. Eu lembro de um dia que eu escrevi 50 artigos. E falei, uau, eu escrevi 50 artigos. Acordei 5 da manhã e fui dormir meia-noite. Escrevi 50 artigos, me senti, ó. E fazendo as contas de quanto da mixaria que eu ia ganhar, mas que eu, como eu produzia muito, no final do dia era um dinheiro acima do que o dia de qualquer outro colega jornalista meu. Então, me pagavam R$ 10 por artigo. Chegaram a me pagar R$ 5 por artigo. Chegaram a me oferecer R$ 3 por artigo. Aí eu falei, ah, não, demais, tá demais. Eu tô me desvalorizando demais. Mas até hoje tem gente pagando isso. Se você entrar nos grupos do Facebook que contratam redatores, você vai ver isso. Enfim, voltando aqui pro tema, pro Gen. Jornalismo empreendedor de nicho é a melhor forma de você ganhar, no meu ponto de vista, acima da média. Mesmo que você já trabalhe como jornalista formalmente, você pode investir na sua carreira como jornalista empreendedor de nicho e fazer esse processo de transição se você quiser, ou fazer como uma renda extra, que vai ser uma renda extra legal, bem legal, que, olha, eu arrisco dizer que superaria o seu salário, dependendo aí da forma, da energia que você coloca. Porque assim, eu falo, ah, jornalista empreendedor de nicho é maravilhoso, e aí automaticamente tem gente achando que vai cair no colo um bolo de dinheiro, que o AdSense vai jogar assim, um bolo de dólar no seu colo. Isso não vai acontecer. Você precisa trabalhar. Isso daqui não é fórmula mágica. Não é gênio da lâmpada, faça 3 pedidos. Não é. Isso aqui é trabalho. Mas é um trabalho gostoso, porque você vai estar no seu nicho de mercado. Você vai estar ali trabalhando com algo legal que você gosta, tá? E, olha eu pulando aqui o slide. E eu quero finalizar essa aula falando que o jornalismo empreendedor de nicho, ele vai muito além do faturamento acima da média nacional. O jornalismo empreendedor de nicho, ele permite que você viva do jornalismo sem precisar sair de casa. Ou seja, que você fique mais próximo da sua família, dos seus filhos, que você tenha pleno poder sobre os seus horários de trabalho, o que vai dar flexibilidade para você ter qualidade de vida, né? Quer fazer uma academia? Eu lembro que tinha uma época que eu ia para academia 3 vezes ao dia. Agora eu não vou porque eu sou safada, não porque eu não posso. Entrou a pandemia, falei,
Ai, gente, não posso, pandemia, e nunca mais voltei. Mas eu ia 3 vezes ao dia pra academia. Por quê? Porque eu gostava, porque eu queria fazer aquelas aulas específicas. Em que trabalho como jornalista você consegue ir pra academia 3 vezes ao dia? Eu ia tomar café com amigas, do nada, sexta-feira, assim, sumia. Acordei indisposta para trabalhar hoje. Mas claro que isso exige uma organização, né? Você tem que estar com tudo alinhado para você conseguir fazer isso. O GEM, ele te dá autoridade, ele faz com que você tenha valorização profissional que você nunca teve em nenhum lugar que você trabalhou, como jornalista ou sua vida pré-jornalismo, né? Sua vida antes do jornalismo. O GEM, ele te dá isso. E é muito gostoso você sentir que você está contribuindo. E às vezes as pessoas me falam, eu não tenho propósito de vida. Eu não tenho propósito de vida, Elida. Você fala para escolher um nicho alinhado com o meu propósito de vida, mas eu não sei qual é o meu propósito de vida. Mas às vezes você gosta muito de um assunto. Ah, eu gosto muito de um assunto. Eu gosto muito de falar sobre tal coisa, de consumir isso aqui como entretenimento. Sei lá, eu gosto de ler. Gosto de ler livros de ficção. Cara, você pode ser jornalista, empreendedora de nicho no nicho de livros de ficção. Olha que bênção. Trabalhando da sua casa, faturando mais do que a média nacional, como eu disse. E tendo ali o respeito daquelas pessoas que estão consumindo seu conteúdo, sabe? Tendo essa proximidade com essa galera. Porque hoje eu tenho muita proximidade com a galera que consome meu conteúdo no Jornalink. Graças a Deus. E isso é muito legal. Muito legal mesmo. Eu sinto que eu ajudo as pessoas de verdade. De verdade. Pouco a pouco eu venho tirando da venda de vocês, colegas jornalistas, para o que é o jornalismo empreendedor de nicho e como vocês precisavam conhecer isso, como isso é bom e como isso vai fazer diferença na vida de vocês. Gente, eu falei 1 hora já, né? Então eu já falei as 5 coisas que você precisava saber para ser um jornalista que fatura acima da média nacional. Então aqui eu vou já passar para vocês o próximo slide, que agora é um pedido para você se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar mais aulas gratuitas como essa. Muito obrigada, já estou voltando aqui os slides. Muitíssimo obrigada por passar esse tempo comigo e espero poder ter ajudado vocês a aprenderem mais sobre o que é o jornalismo empreendedor de nicho e principalmente como que faz para ganhar acima da média nacional como jornalista, porque a gente merece, né? A gente estudou bastante para ser jornalista e é praticamente um pecado a gente não trabalhar na área ou a gente se submeter a esse salário que faz com que a gente sobreviva da profissão e não viva da profissão, tá bom?